Um outro tema, né, do seu canal é que é indigesto para os comunistas, eles não aceitam essa visão, é as colônias soviéticas, né? Verdade. Muita gente me acusou de ser revisionista. Então, assim, primeiro, antes de começar a falar sobre esse ponto específico, obrigado, professor. Antes de falar desse ponto específico, é bom dizer assim, o trabalho de todo historiador é ser revisionista, né? Não revisionista nesse sentido negativo. Que o revisionista tem um sentido pejorativo. Tem um sentido pejorativo que ele não sabe o que está falando, ele está inventando história. Não, não é isso, né? No sentido, o sentido é novas fontes sempre surgem, né? Principalmente sobre a União Soviética, né? Depois que a União Soviética deixou de existir, e no final de 91, vários documentos secretos foram desclassificados. Desclassificados é no sentido de ele deixou de ser secreto e passou a ser público. E aí os historiadores tinham acesso a esses documentos e puderam investigar. Então, o que acontece? Quando você começa a investigar e pesquisar esses novos documentos, você acaba fazendo uma revisão do que foi escrito no passado sobre alguns assuntos, porque agora você tem novas informações. Então, esse é o trabalho do historiador, né? Toda geração de historiador acaba revisando o que a geração anterior fez. Às vezes concorda, às vezes você encontra fontes que vão confirmar aquilo que os historiadores do passado falaram e às vezes não. Às vezes você vira e fala, opa, foi um pouquinho diferente, né? Esses fatos aconteceram, mas a motivação foi tal coisa. Está aqui nos novos documentos que a gente encontrou. Enfim, né? Agora, no caso específico falar sobre a União Soviética como uma colonizadora, né? Ela colonizou os países que faziam parte do bloco soviético, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Bielorrússia, o Cáucaso, a Armênia, isso, todos esses, né? A Ucrânia e tudo mais. Isso aí é dito há muito tempo, isso não é revisionismo nenhum, isso não são autores atuais que estão dizendo isso são autores da época em que a União Soviética existia. Inclusive, existia um historiador soviético que também concordava com essa posição, com essa postura, né? Ele achava que algumas colônias, não todas, né, estavam recebendo tratamento de exploração de recursos naturais e eles não estavam ganhando nada com isso, né? E existem diversos casos, né, assim, de exploração. Comprava-se alguns minerais, alguns commodities, né, dos países do leste europeu num preço, às vezes, abaixo do custo. E eu não estou falando abaixo do custo igual as promoções que aqui no Brasil o pessoal fala que é abaixo do custo e é claramente mentira, né, do marketing. Às vezes o custo de produção ou de extração de alguns minerais, né, por tonelada era de 1.000 rublos, né? E a União Soviética pagava 700 rublos por 1.000 toneladas. Então, assim, o pessoal estava trabalhando de graça para a União Soviética, ainda pagando, né? Pagando porque estava pagando menos do que se custava. Enfim. Muita gente fala assim, mas aquele argumento que eu falei sobre a colonização na África. Mas a União Soviética... esse termo também, academicamente, colônia soviética na África? Por exemplo, a Etiópia se tornou socialista, o Marian ficou aliado do Brezhnev. A academia chegou a usar esse termo como colônia só para a Europa Oriental? Eu nunca encontrei nenhum autor que tenha tratado dessa forma. Em alguns países foi um pouco assim, mas no início, o que acontece é que no início dessa relação desses países, né, por exemplo, vamos falar do Nasser, Abdel Nasser, no Egito, né? Tem um caso clássico, ele era socialista, ele se declarava socialista e ele queria o apoio, inclusive para ele dar o golpe no Egito, quando tomou o poder, ele teve um apoio indireto, né, dos soviéticos, né? Eles falaram, olha, se alguma coisa acontecer, se der ruim, se a Inglaterra intervir, a gente intervém também, né? Porque era um protetorado, não chegava a ser uma colônia naquela época, era acho que protetorado, era o termo britânico, o Egito, né? Então, mas antes de dar o golpe, o Nasser ligou para os ingleses e falou assim, vou dar um golpe, não avisem o rei,
se tiver algum problema, vocês conversem com o soviético, conversem com o Stalin, né? E aí ele tinha o apoio do Stalin, só que ele não queria, como ele era um líder nacionalista, né, defendendo os valores do Egito e tudo mais, para ganhar a opinião do povo, né? Eles estavam contra uma nação imperialista que vinha explorar o país deles e tal. Então, para ele não perder o apoio do povo, ele falou: União Soviética, você não pode entrar aqui e tomar conta das coisas. Se você quiser me dar armas e tal, eu agradeço. A gente pode fazer acordos, mas você não pode tomar conta do meu país aqui, como você fez com o leste europeu, né? E vários países fizeram isso, né? Na época da independência da África, né, que começou ali em 54, né, mas a maioria dos países se tornaram independentes nos anos 60, né, existia um movimento que era o movimento dos países não alinhados, né? E esses países africanos, quando se tornaram independentes, a maioria rapidamente entrou para esse grupo de não alinhados. Ou seja, eu não sou alinhado com a União Soviética, eu não sou alinhado com os Estados Unidos. Eu sou neutro, eu sou pela paz, né? Matando Mas um boa monte parte de desse gente. líder era tudo socialista, né? Era tudo socialista. Não todos. O Nehru era socialista, Tudo, o Nasser era... O Tito entrou no movimento terceiro aliado, era socialista. Pelo amor de Deus, então. E foi por orientação da União Soviética que eles entram no bloco aí dos então, não alinhados, controla. né? Porque a Iugoslávia, ela não estava bem das pernas, né? Tinha sido explorada até um certo ponto e eles viram que assim vai quebrar a Iugoslávia e pode ter uma revolta ali. Então, ó, vamos falar, Tito, que você assumiu, você é o líder agora, pode exaltar os valores da sua região aí e falar que você é um líder independente e a gente na União Soviética vai ficar de fora. E vocês podem falar que vocês são dos não alinhados, né, pela paz, para não ter guerra atômica e tudo mais. E vocês podem, com isso, angariar empréstimos dos Estados Unidos. Muitos desses países, dos não alinhados, o objetivo deles é... A União Soviética não vai poder financiar todos esses países africanos aqui, né? Eles vão querer tirar o nosso petróleo, nossos diamantes, nosso ouro e tal. E eles não queriam isso, né? Esses acordos, né, socialistas negociam assim, né? Você me dá tudo e eu te dou um. Exatamente. Só que os governos africanos também eram assim, não, ao contrário, você me dá tudo e eu te dou um, né? Então não havia acordo, né? Então, como não havia acordo, então é assim, então tá, então você fica na sua, eu vou ser socialista ao meu modo aqui, vou seguir o estilo socialista africano e vou seguir os não alinhados e com isso, quem sabe, eu não consigo apoio dos Estados Unidos, né? Daí as pessoas acharem que como os Estados Unidos apoiaram esses países e financiaram, deram empréstimos e até ajuda financeira sem cobrar depois. Os Estados Unidos é que salvou a Iugoslávia. Então, muito dinheiro para a Iugoslávia. Muito dinheiro foi para a Iugoslávia. E na África, esses países que se associaram com os Estados Unidos, eles queriam dinheiro, né? E os Estados Unidos perceberam que assim, velho, eles não vão pagar tudo isso, né, que a gente está emprestando. Então, mas tudo bem. O importante é, na geopolítica, as pessoas têm que entender que, assim, em geopolítica, principalmente a geopolítica da Guerra Fria, os Estados Unidos eles queriam apoio de países que podiam ser socialistas, mas que não fossem alinhados com a União Soviética. Por quê? Porque se a União Soviética tivesse acesso a toda a riqueza que esses países tinham, né, mineral e tudo mais, eles iam se tornar uma potência maior do que os Estados Unidos e aí estava todo mundo perdido. Então, o trabalho que os americanos faziam, os pensadores mesmo, né, de geopolítica, de relações internacionais dentro dos Estados Unidos, eles orientavam o governo assim, vai custar milhões, mas é melhor do que a gente ter uma União Soviética depois fazendo uma terceira guerra e a gente se ferrando, né? Se eles tiverem muitos recursos, a gente vai se ferrar. Então, eles faziam alianças com países que eram socialistas, que eram ditaduras, né? E isso não tem nada a ver com a ideologia. Quando um país faz aliança com outro país, não significa que a política de um país vai ser influenciada, a política interna do país vai ser influenciada. Um exemplo disso, né? A União Soviética fez aliança com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
Nem os Estados Unidos viraram socialistas, nem a União Soviética virou capitalista por causa disso. Entende? Assim, são interesses que estão envolvidos ali por questões geopolíticas que definem essas alianças. Não tem nada a ver com ideologia. Fora ou com que política. por baixo do pano, os Estados Unidos também ajudou muito a União Soviética. Ajudou. Impressionante. Às vezes involuntariamente, às vezes voluntariamente, né? Mas ajudou sim. E o imperialismo chinês na África? É um tema que muita gente está comentando, né? Eu pesquiso muito sobre o socialismo, o chinês não tanto, mas assim, eu fiz pesquisa sobre isso e é difícil encontrar autores que defendam essa ideia. Se há um imperialismo, não pode chamar de colonialismo, né? Se existe um imperialismo ali, eu acho que é mais uma relação de alianças igual os Estados Unidos fizeram, sabe assim, com esses países. Eles não influenciam tanto a política desses países, né? Eles dão suporte. A China tem ajudado muitos países africanos a construir infraestrutura que eles não têm, né? Receberam muita ajuda do Ocidente para construir essa infraestrutura e o dinheiro foi completamente desviado ou foram feitas obras que não se concluíram. Por causa de corrupção, tudo isso. E a China, o que ela faz? Ela fala, olha, nós não vamos dar o dinheiro. A gente vai aí e vai construir. Vamos construir uma estrada, vamos construir uma ponte, vamos construir ferrovias. A gente faz isso. Túneis, a gente faz isso. Então, nós vamos levar os nossos engenheiros, os nossos técnicos, alguns operários, e eles vão trabalhar com alguns operários africanos aí de vocês. E assim, então eles investem, mas é assim, o dinheiro é nosso e vai continuar sendo nosso. A gente vai aplicar e vai comprar as coisas e a gente mesmo vai fazer. E em troca, o que a China vai minerar? Mas matéria-prima para a China? Tem, mas isso não é o foco da China. Assim, a produção desses países africanos ainda é muito pequena, muito baixa. Em algumas coisas isso existe, né? Mas o que a China mais quer é apoio na ONU. Então, esses países africanos, eles têm voto dentro da ONU para algumas decisões. Nem sempre decisões no Conselho de Segurança. Às vezes são decisões da OMS, por exemplo, né? Tem outros braços da ONU, né? E esses países africanos, eles todos votam em bloco, esses que são apoiados pela China, votam em bloco pela China. O que a China falar, eles obedecem, não questionam, não fazem nada. E também interesse em base militar ou não? Estão sendo feitas bases militares na China? Eu acho que sim, mas eu não tenho conhecimento específico de em que país existe esse interesse. Eu já li alguma coisa sobre isso, mas não me aprofundei sobre isso, então não posso falar com segurança em qual país que isso está acontecendo, né? Mas o que eu li sobre isso foi em jornal, né? E eu não confio muito. Quando você lê jornal, não dá para confiar. Né? Então você tem que ir atrás de outras fontes, você tem que procurar historiadores ou relações internacionais, senão não dá. Artigos científicos e tal. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.